Olá, olá, senhoras e senhores, tudo bem? Marcelo Bolzan falando com vocês, tudo jóia? Tudo bem por aí? Né? Eu tô dividindo aqui a tela com o Luigi, não é? Porque o Luigi está assistindo a palestra e ele me disse, pô, tô sem microfone aqui onde eu tô e tal, né? Eu queria que eu convidei o Luigi de última hora, né, para entrar nessa palestra aqui, nessa live comigo, mas ele não vai poder. Então, eu vou tocar a palestra aqui, né, como estava programado. Muito bom. Então, antes de mais nada, muito boa noite para todo mundo. Quem não me conhece, sou o professor Marcelo Bolzan. É, Sou professor de economia e sou coordenador do curso IDEG, um curso especializado na preparação à carreira diplomática, certo? Então, né, é um curso que já há alguns anos vem trabalhando, não é, dentro dessa linha dos concursos públicos e, claro, não é, o nosso trabalho é um trabalho extremamente especializado. Não é? Bom, justamente por isso, acho que está na hora, não é, nesse mundo da preparação ao CACD, a gente se manifestar em relação a algumas coisas que estão acontecendo, não é, na vida política do Brasil e que certamente isso acaba impactando, não é, na condução da preparação ao concurso que vocês vêm levando. Eu tenho certeza que o tema que a gente vai tocar hoje é um tema bastante delicado, né? Tá aí o Luigi, né? O Luigi foi um dos caras com quem eu mais conversei para dar essa palestra hoje, para montar essa live, me ajudou muito, né? A gente sempre discutindo temas. Certamente não é uma palestra simples, não é, para ser dada. Por quê? Porque a gente toca num assunto que é um assunto que envolve o Ministério, não é? É um assunto que envolve a política do país. Quer dizer, e como isso impacta no nosso mundo, né? No nosso microcosmo, né? Que é muito menor o mundo do CACD, não é? Quando você compara esse mundo do CACD com aquilo que está acontecendo no Ministério das Relações Exteriores e também na equipe, né, com toda a equipe de governo do Bolsonaro. Então, lógico que é uma live que trata de um assunto muito delicado, porém, não é? Porém, importantíssimo. Eu acho que esse é o melhor, não é? O melhor momento para colocar isso para vocês. Não é? O IDEG sempre teve uma preocupação, não é? E sempre teve também, diria até, a coragem de jogar de uma forma aberta, não é? Dizer o que está acontecendo, não é? Na, na, na preparação, no mundo da preparação, a gente sempre discutiu isso abertamente e sempre fiz questão de discutir abertamente com os professores, com os colaboradores, com os alunos e acho que a gente sempre criou grandes e boas sínteses disso tudo. Não é? Então, essa palestra não tem outro intuito senão isso. Não é? Obviamente que meu objetivo aqui não é discutir ou dar minha opinião política sobre o que está acontecendo, certo? Pelo contrário, não é? O que, na verdade, eu quero fazer nessa palestra é mostrar para vocês que quanto antes os alunos da preparação ao CACD, não é? Perceberem que devem dissociar o estudo daquilo, né, que vem acontecendo, da prova em si, quanto mais vocês perceberem, quanto mais rapidamente perceberem isso, mais fácil será para vocês. E essa é a minha intenção. Não é? Daí, não é, o nome, né, da palestra ou aquilo que eu quero colocar para vocês, que é uma política independente de estudo. Não é algo que deve ser feito, certo? A carreira diplomática ela deve ser buscada,
não é? Mas com vistas na preparação em si, de longo prazo, e não com vistas na prova que vai abrir logo mais em 2019. Isso é uma coisa importante, não é? Então, a gente precisa criar uma consciência nesse mundo do CACD. A gente tem que criar uma consciência que é uma consciência que está além do Ministério, porque uma coisa não tem a ver com a outra, não é? No fundo, uma coisa não tem a ver com a outra. Quer dizer, a tua preparação, o teu estudo, e acreditem, não tem nada a ver com o Ernesto Araújo, certo? Quer dizer, infelizmente isso está rolando, né? Infelizmente você tem alunos e alunas extremamente preocupados com as diretrizes do Ministério, aquilo que o Ernesto está falando fora ou dentro do Brasil, né, no parlamento, o que o Ernesto Araújo está fazendo, e tem pouca preocupação com o estudo em si. A tua preocupação não é com o Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo ele ainda não é o teu chefe, não é? Então, ele pode ser, certo? Se você se dissociar dele nesse momento. Então, tudo isso a gente precisa colocar na mesa. Eu acho que é a hora de se colocar tudo isso. Eu montei uma apresentação para vocês que eu dividi em 4 partes que eu queria, não é, abordar aqui, trabalhar 4 partes simples desse assunto tão complexo, certo? Então, deixa só eu compartilhar aqui, fica muito mais fácil para trabalhar. Espera aí. Vamos lá. Pronto. Não é? Então, está dividido aqui em 4 grandes partes. Na minha opinião, e que certamente é a opinião de uma grande parte do corpo docente do IDEG, o que você precisa entender em momentos como esse para conseguir levar adiante a tua preparação sem entrar nessa histeria, como foi colocado ali no chat, não é? Pelo Thiago. É verdade, de vez em quando se monta uma histeria em torno, né, de algo que não se conhece. Bom, acho que são 4 pontos importantes para se entender o contexto. Primeiro, o histórico do CACD e o formato da gestão de pessoas no Ministério das Relações Exteriores. Como é que funciona a contratação no MRE? E é exatamente, não é, essa lógica de contratação, né, dessa gestão de pessoas no Ministério que dá origem ao histórico do CACD, que a gente precisa ver. Acho que é uma coisa que a gente precisa abordar de uma forma rápida, porque todo mundo mais ou menos conhece isso. Uma outra coisa é referente a mudanças, ou as mudanças, né, que foram postas pelo decreto 9739 de 2019, que acabou de ser colocado agora, não é? Tentar analisar um pouco das mudanças que esse decreto trouxe, ou que, na verdade, não trouxe, né, nenhuma mudança. Mas a gente precisa discutir isso. Esse decreto, para quem não está acompanhando, que eu duvido, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar desse decreto, é o decreto é um novo decreto que regulamenta os concursos no âmbito, né, do Executivo Federal, certo? Isso tem a ver com o Poder Executivo na esfera federal, certo? Então, você tem novas regras aí para a estrutura dos concursos. Realmente, é um decreto que, de modo geral, mudou muita coisa, certo? Tornou muito mais difícil abrir um concurso no país, com exceção do CACD, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, não é? Então, para o MRE, vamos ver o que mudou, se é que mudou alguma coisa. Tem uma terceira questão, que essa eu acho a mais importante, certo? A mais importante, que é a discussão da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, não é? Que vai tramitar nas casas legislativas,
e que trouxe, não é, uma notícia que foi colocada, né, pela imprensa, dizendo, olha, não teve nenhuma dotação orçamentária para concurso público para 2020, como se isso fosse algo que nunca tivesse acontecido na história do país, né? Quem escreveu isso certamente não viveu os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, né? E como se, a partir, né, desse anúncio, você realmente bloqueasse todos os concursos, não é? Então, o que eu fiz? Eu peguei algumas partes da LDO para a gente discutir, né? Discutir em cima daquilo que foi proposto pelo governo, porque o governo tem que enviar isso para a Casa Legislativa, para as casas legislativas. Né? Então, vamos discutir o que está na LDO de 2020, certo? Isso já numa preocupação em relação ao concurso do ano que vem, porque 2019 está tranquilo, né? 2020. E aí nós vamos ver uma coisa, que existem formas, não é, de você jogar com o orçamento para liberar renda mais para frente. E isso já está contido na LDO. Então, vamos ver aqui um pouco sobre isso. E por fim, né, talvez a parte mais importante, a parte, né, aqui mais relevante para quem está estudando de fato para a carreira diplomática, é a necessidade de se criar uma postura e uma percepção de independência, não é, em relação à condução da política ministerial. Isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa muito importante, não é? Senão, né? Se você não trabalha com, não é, essa independência no seu estudo, cara, você vai ficar imaginando coisas, tá certo? Você vai ficar imaginando coisas. Aí você vira o Olavo de Carvalho. Você pode escolher. Né? Então, a tendência a tentativa aqui, não é nós criarmos uma tendência de consolidação, não é, de uma postura que te leve a estudar, tá certo? Sem se preocupar com aquilo que o Ministério está fazendo, porque não precisa se preocupar, na verdade. Então, vamos lá. Não é? Aqui, se você pegar a história, não é, do Ministério das Relações Exteriores, você vai ver que, é lógico, não adianta você falar disso, né, e se remeter a 1960. Tá? Não acho que é por aí, apesar do histórico do CACD, não é, da abertura desse concurso, datar de muitas décadas. Mas não é relevante. Relevante a gente pegar a última grande reforma do Estado. Eu acho que a gente, posicionando aí, nós vamos ter uma visão mais moderna da coisa. E eu posicionaria a análise, certo, em 1998. Por que 1900? Na verdade, nem 1998, em 1995, basicamente. É um momento no governo FHC que você tem a construção de um pensamento gerencial, ok? É um pensamento gerencial que tem muito a ver com o discurso da equipe econômica do governo do Bolsonaro. Quer dizer, tem a ver, mas vejam que nós estamos falando de uma diferença temporal muito grande, não é? Quer dizer, o discurso desse hoje ele se torna rapidamente anacrônico, não é? Em 95 ele já era um discurso fora de época, certo? Mas ali até se justificava mais. Em 95, de 95 a 98, o governo brasileiro passa por mudanças importantes com relação à gestão de pessoas. Não é? Você cria não só uma estrutura, que é um ministério, na verdade, não é? Que é o MARI, Ministério da Administração e da Reforma do Estado, e dentro do MARI você tem muitas propostas gerenciais de flexibilização na condução da administração pública, sobretudo flexibilizações importantes ali na contratação de pessoal. Né? Então, começa a ter muita mudança, né? Você começa a ter um conjunto de concursos muito menores e muito mais racionais, muito mais, eu diria, né, um ganho qualitativo sobre a capacitação das pessoas que chegam,
E interessante, porque você acaba criando um conjunto de terceirização muito forte dentro do governo, que depois vai ser desconstruído, em parte, no governo Lula, porque não deu certo, não é? Mas foi um, 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 um caminho no sentido, não é, dessa flexibilização. O MRE, a partir, não é, dos anos 90, do meio dos anos 90, ele começa a trabalhar de uma forma muito lógica na gestão de pessoas. Ele começa a trabalhar com a reposição de um contingente de diplomatas. Se você pegar o histórico, você vai ver que é mais ou menos o número de pessoas que se contrata é referente, mais ou menos, ao número de pessoas que se aposentam. É uma reposição, um turnover que uma empresa faria. Isto que acontece no MRE desde o meio dos anos 90 já é gerencial. Já é gerencial. Isto que acontece, não é o que a equipe econômica, o Paulo Guedes, essa turma, está falando. Ora, nós precisamos contratar quando atingir 5% da necessidade de pessoal. Isso está no decreto que os caras colocaram. Não é? Então, eu vou trabalhar com o turnover. Quando é que eu amplio a quantidade de diplomatas para além do número de pessoas que saem, né? Que entram e saem? Quando é que eu amplio? Quando eu tenho necessidade de fazer investimento. Quando eu preciso expandir esse contingente, porque, naturalmente, eu vou abrir mais embaixadas, eu vou trabalhar com outras pastas. Né? Durante o governo Lula, isso ficou muito claro. Você tem um realinhamento diplomático fundamental e isso faz com que o governo Lula abra muitas vagas para a carreira diplomática. Eles precisaram ampliar o corpo diplomático para dar conta de inúmeras outras pastas, outras relações, África, América Latina, Ásia e assim por diante. Ok? Hoje, o que fica claro é que não há essa intenção de expansão para essas regiões. Então, você mantém o corpo diplomático estreito. Você mantém o corpo diplomático no que ele é. Aí você fala, mas você pode enxugar? Cara, assim, aí é só uma questão de se pesquisar, não é? Se você enxugar o corpo diplomático brasileiro, vai fazer falta. Por um motivo. Nós temos 10% do número de diplomatas que a França tem, por exemplo. Existe uma limitação que é física. Existe uma limitação que é lógica. Existe uma limitação que é gerencial. Não é? Não tem como você diminuir o corpo diplomático. Você pode enxugar outras estruturas de governo, do seu ponto de vista de pessoal, que aí é uma proposição do governo Bolsonaro, lá da Secretaria de Reforma do Estado deles, né? Essa proposição de trocar, não é, trabalho por capital, não é? Trocar, na verdade, mão de obra por um maquinário, por informatizar, não é? A administração pública, que aí você diz, nossa, isso é moderno pra caramba. É nada. É nada. O MARI, o Ministério da Administração da Reforma do Estado, em 1995, 96, tinha uma secretaria só disso. Então, não tem nada de inovador. Ok? Veja, não está mudando. Agora, existem estruturas da administração pública federal que podem sofrer com isso e que vão sofrer com isso? Muitas. Muitas. Existem atividades que realmente podem ser substituídas ou, pelo menos, a produtividade pode ser agregada pelo fator capital. Isso pode acontecer. Você vai ter um enxugamento ministerial, né? Você vai ter um enxugamento ministerial, com certeza. Isso o governo já deixou claro. É o caso do Ministério das Relações Exteriores? Não. Aí você diz, mas Bolzano, como é que você pode afirmar isso categoricamente? Porque ele já é enxuto. O MRE é um ministério enxuto desde a reforma do FHC. Ele já é enxuto. Porra, como é que você sabe disso? Porque o MRE não contrata mais do que o turnover.
há décadas. Ele não é uma estrutura inchada. Quem está lá tem uma puta capacitação, que vocês conhecem, estão se capacitando para isso. Não é? Quem está lá tem uma altíssima capacitação, não é? E acumula atividades. Né? Acumula atividades. Certo? Isso é uma coisa importante. Certo? E aí você vai me dizer, mas haverá 100 vagas, não é? No CACD 2019, como houve no governo Lula? Não. Provavelmente não. Provavelmente não. Por que não haverá? Porque, pelo discurso de reforma do Estado, eles vão manter pelo turnover. Que é o lógico, aliás, que é o que vem acontecendo desde sempre. Não é? Desde 2011. Isso vem acontecendo, 2011, 2012. Nós estamos em 2019. Certo? Então, não vai alterar de novo, não é? Porque é que você tem 2, 3 grandes concursos durante o governo Lula? Porque houve uma necessidade na medida em que você expandiu a atuação da diplomacia no Brasil para uma relação sul-sul. Isso é uma mudança importante, né? Mas, realmente, expansão não faz muito sentido. Mas aí você diz, não faz muito sentido para o governo Bolsonaro? Não, já não faz muito sentido para o governo Dilma. Isso já está acontecendo. Certo? Então, não há mudança nesse sentido. O que eu quero que vocês entendam aqui, certo? E isso coíbe, não é? Muitas falas que eu leio no Facebook, que eu fico olhando para aquilo e falo, nossa, é só olhar para a história do negócio. Né? O que eu preciso que vocês entendam é que a contratação dos diplomatas, assim como a contratação de mão de obra no governo, não é uma coisa aleatória. Não pode ser. Né? Não pode ser. Ok? Isso é uma coisa fundamental. Isso é uma coisa fundamental. Veja, não é aleatório. Então, quando você fala, não é, de contratação no Ministério das Relações Exteriores, a contratação dos diplomatas, você tem que calcular o montante de pessoas que você tem lá dentro. E aí, né, você diz, não é? Mas não pode acontecer um enxugamento se você delegar as funções do MRE para outros órgãos. Um enxugamento não, porque quando você delega, os diplomatas vão junto. Vocês podem perceber isso. Né? A delegação para outros órgãos não é uma economia de custo em mão de obra. A delegação para outros órgãos é uma sinergia de custos. Não é o que a gente chama em economia de escopo. Com a mesma estrutura, eu vou produzir 2 coisas. Então, Maria de Lourdes, né, que eu estou vendo a tua pergunta aqui, né, a delegação de atribuições, ela depende de diplomatas. Existem muitos diplomatas que trabalham em outros organismos, não é? Justamente para sustentar essa delegação. Então, você não deixa de ter um corpo diplomático. O corpo diplomático só é realocado. Isso é uma gestão de pessoas. Ok? Veja, né, o que eu quero mostrar para vocês é que não existe enxugamento do corpo diplomático. Ninguém falou disso. Ninguém falou disso. Né? Não existe um enxugamento. Nós estamos reduzindo o número de diplomatas. Na verdade, o que eles estão tentando fazer, ou pelo menos o discurso é esse, é realocar diplomatas, é realocar funções e, mais do que isso, garantir, né, que aquele corpo dado consiga exercer as atividades que são que devem ser trabalhadas. Ponto final. Né? E aí você diz, mas Bozão, como é que você pode afirmar, tá certo, que o MRE ele quer manter o mesmo tamanho de corpo diplomático, se nos outros ministérios, nos outros organismos, o governo está buscando um enxugamento? Por um motivo
chamado Decreto 9739 de 2019. Esse decreto, ele mostra que existe a intenção de se manter com o número de diplomatas que você tem e trabalhar em cima do turnover. A administração pública aqui é uma coisa lógica, não é? Veja, nesse decreto, o decreto 9739, ele vai mudar, não é, em grande medida, a estrutura dos concursos públicos na esfera na esfera federal, do executivo federal. Agora, quem leu o decreto, não é, inteiro, eu recomendo que leiam o decreto inteiro. Quem leu, não é, o decreto deve ter percebido que abrir concurso ou pedir um concurso público não é uma coisa tão mais fácil como era, de modo geral, no Executivo Federal. Certo? Por quê? Porque antes, quem fazia a requisição do concurso era o próprio órgão, o órgão chegava lá, certo? Você tinha uma política de pessoal, essa gestão de pessoas que eu acabei de mostrar para vocês aí, essa gestão de pessoas, o órgão chegava, falou assim, ó, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o antigo MPOG. MPOG, preciso de 100 funcionários, de 100 servidores, né, de 100 servidores, para trabalhar no Banco Central. Esses servidores precisam ter tais características assim, assim, assado. Ok? Para isso, eu preciso de tanto de verba para conseguir contratar. O que o MPOG fazia, o Ministério do Planejamento fazia? Ele, não é, ia lá e via, se autorizava ou não este crédito orçamentário. O crédito orçamentário era um canal de gasto, certo? É um canal de gasto, né? É uma autorização. É como se você liberasse uma pequena parte do teu cartão de crédito, certo? Do teu cartão de crédito para abrir um concurso público. É isso, né? Como se teu filho chegasse para você e falasse, pai, eu quero que você compre este livro aqui. Você fala, ok, tá aqui o cartão de crédito do pai, vai lá e compra o livro. Você abriu um crédito para comprar esse livro. O grande problema é que você abre o crédito para o teu filho comprar um livro, só que depois você tem que pagar a fatura. E quem fazia isso era o Ministério da Fazenda. Então, o órgão, ele pedia a autorização para ele pedia autorização, né, para o MPOG. O MPOG verificava se poderia gerar o gasto e, se pudesse gerar o gasto, ele autorizava, não é, o Ministério. E aí, depois, o Ministério da Fazenda ia lá e custeava aquele concurso. Assim funcionava. Agora, juntou tudo num super Ministério da Economia, né? No Ministério da Economia, Paulo Guedes. A partir daí, você cria algumas secretarias lá dentro. Uma das secretarias, né? Uma dessas secretarias é a Secretaria Especial de Desburocratização. Ok? A partir daí, teoricamente, antes do decreto 9739, os órgãos deveriam pedir normalmente para o Ministério da Economia e o Ministério da Economia iria autorizar ou não esse crédito, como funcionava anteriormente. O grande problema é que com o decreto 9739, as exigências que o órgão tem que cumprir para pedir, para pedir um concurso, essas exigências são muito mais parrudas. Eles aumentaram, a dificuldade para você conseguir se enquadrar num pedido de novos concursos, para dificultar, a contratação para os órgãos, certo? Isso é uma coisa importante. Então, o ministro
né, de Estado da Economia, o Ministério da Economia, ele vai delegar para o secretário especial de desburocratização, que é o que esse artigo aqui, ó, né, o artigo 27 do decreto 9739 fala, que a partir daí, não é, o Ministério da Economia pode delegar para a Secretaria de Desburocratização as funções, né, ou pelo menos, né, a capacidade de autorizar a realização do concurso público, de decidir sobre o provimento de cargos e de editar atos operacionais necessários para os fins, né, da abertura do concurso em si, uma parte mais operacional. Não é? Isso significa basicamente o quê? Que por esse decreto 9739, os órgãos eles precisam cumprir um monte de outras exigências que estão nos artigos acima desse artigo 27, não é? E além disso, a Secretaria Especial de Desburocratização, ela vai criar uma intervenção. Então, muitas vezes, pode lá um ministério pedir a contratação de 100 servidores e a Secretaria negar porque ela não autorizou, não é, o provimento de cargos, por exemplo. Certo? É como se você tivesse uma interferência do superministério da Economia dentro de cada um dos outros ministérios. Isso é uma brutal centralização. Não é? Isso é uma centralização decisorial. Não é? Decisorial. Então, é possível que o Ministério da Educação, por exemplo, peça uma quantidade, né, de vagas, certo? 200 vagas para servidores, para a educação. E aí o Ministério vai compor todo um descritivo daquilo que os servidores precisam ter, não é? Para que o concurso seja aberto. Ele vai ter que cumprir várias exigências, ok? Mesmo cumprindo várias exigências, cabe à Secretaria Especial de Desburocratização dar a canetada final. Se, não é, você tiver algum problema em relação, por exemplo, a despesas primárias, a gasto público, a secretaria pode não autorizar. Então, é uma delegação para uma secretaria que se torna aqui especializada nisso. Então, de fato, dificulta, não é, muito. No entanto, no parágrafo 1º, você tem 3 exceções. Não é? 3 exceções. Esta secretaria, ela não interfere nos pedidos de concurso, que vai ter que ser comprovado, como já é, né? Não interfere nos concursos de advogado, né, geral da União, procurador da Fazenda Nacional, procurador federal, diplomata e polícia federal. Pronto. Certo? Ou seja, houve mudanças pelo decreto 9739, muitas. Esse decreto mudou muita coisa. Muita coisa. Para outros concursos, mudou tudo. Porque você tem uma secretaria que vai autorizar ou não. E antes você não tinha. Não é? Esse cara que ficava lá de olho que podia dar uma canetada final. Certo? Agora, sob o ponto de vista do CACD, mudou? Não. Gente, isso daqui, esse parágrafo 1º, é exatamente o mesmo parágrafo que estava lá na normatização que o Temer fez. Não mudou nada. Não mudou nada. Ou seja, o MRE, ele não se submete a esse crivo do secretário especial de desburocratização. Né? Se você tiver crédito aberto, se você tiver crédito, não é, para fazer o concurso, você não vai enxugar o MRE. Pronto, o decreto 9739, ele já indica que não haverá o enxugamento. O que existirá é a manutenção de uma política de contratação, de gestão de pessoas que, né, já existe.
Você não vai enxugar o ministério, certo? Dois motivos para isso, se vocês querem saber, certo? Tem dois motivos básicos. O primeiro deles é uma constatação, né, lógica. E a segunda é a convivência mesmo com os diplomatas. A primeira coisa, né, que já mostra a partir desse decreto, né, que você não vai mexer nesse corpo diplomático, é a necessidade de uma mão de obra extremamente qualificada, que você não forma do dia para a noite. E para formar essa mão de obra qualificada, você depende de um negócio chamado Instituto Rio Branco. Veja, pensa comigo, pensa na gestão de pessoas do MRE. O candidato que passou na prova de 2018, esse cara vai tomar posse em 2019, vai começar a frequentar o Instituto Rio Branco em 2019. Ele vai frequentar o Instituto Rio Branco em 2019, em 2020, tá? Vamos pegar 2 anos aí. Para só entrar realmente na linha de carreira em 2021, né? O que eu quero dizer com isso? A contratação da diplomacia, gente, ela não é uma contratação para o MRE de curto prazo. E isso é uma coisa importante. Ela não é uma contratação de curto prazo. O MRL está contratando em 2018 para ter uma mão de obra qualificada para 2020, 2021. Veja, são 2 anos de contratação. Se eu paro de contratar em 1 ano, eu tenho um reflexo disso de longo prazo. A gestão de pessoas ela é muito organizada para que isso aconteça. O custo de contratação de diplomatas é baixo. São poucas vagas com um salário que é um salário de linha da administração pública. Claro, é um salário alto, na medida que você está falando de um alto escalão. Mas ele não é absurdo, não é um salário obsceno, né? O que significa que você tem um baixo custo para contratar numa temporalidade longa. Você só vai ter uma mão de obra formada depois de 2 anos. Não é? O que significa que a gestão de pessoas do MRE ela está bem estruturada. Sob o ponto gerencial, não faz sentido mexer. Para que eu vou mexer nisso? Se é uma estrutura que não me dá muito gasto e, ao mesmo tempo, forma, não é, uma mão de obra qualitativa. Então, essa é a primeira constatação. Não faz sentido você paralisar uma escola de governo como o Instituto Rio Branco. Não faz sentido. Não faz sentido você mexer na temporalidade de contratação. E se você deixa de contratar 1 ano, você mexe nessa cadeia. E isso mostra por que a recorrência do concurso. Segunda coisa. Aí é o convívio com os diplomatas, né? Não tem jeito. Eu estando nesse meio, eu acabo conversando com o diplomata todos os dias. E uma coisa que todos falam, rigorosamente todos falam, é que é um cargo com sobrecarga de trabalho. Não é? Você não tem... não é uma carreira em que você tem poucas atribuições. Um diplomata lida com muita coisa. Se você tira um cara dessa linha, ele faz falta. Ele faz falta. Ele faz falta pela capacitação e ele faz falta pelo acúmulo de atividades. Então, não faz sentido, não é? Você romper essa linha da burocracia, certo? Exatamente porque eles já são sobrecarregados. Não tem como você enxugar, não tem como você substituir um diplomata por um computador. Isso não faz sentido. São coisas diferentes. Não é à toa que você tem essa exceção aqui, que está no parágrafo 1 do decreto 9739. E aí vem aquele medo, não é, que eu vi rolando no Facebook. É engraçado, cara, porque
eu estou pegando birra do Facebook, cara. Não é por nada, mas é porque assim, as pessoas tendem a não analisar os fatos, sabe? E isso é ruim, né? Isso desmotiva, não é? Isso é muito ruim, né? Você precisa analisar os fatos. Quer dizer, a LDO 2020, quando eu vi o anúncio do governo, lá não vai ter concurso, e os caras publicando, né? Eu, antes de ler o que a imprensa estava falando, e muito antes de ler o que o Facebook estava falando, eu fiz uma coisa que eu nem sei mais se é do meu tempo fazer isso. Mas eu peguei a LDO para ler. Né? Eu fui lá, certo? Entrei, né, no site da Câmara, não é? E do Congresso, e peguei a LDO, certo? O projeto, né? Da LDO 2020, tá certo? Isso é uma coisa importante. Eu já vou falar da ideologia na prova. Eu estou vendo que tem várias perguntas sobre isso. Daqui a pouco eu entro lá nessa questão, prometo, tá? Aí eu fui ver a LDO 2020. O interessante é que muitas das coisas que os caras colocam, muitas vezes né, em artigos de revista, não reflete o que está na LDO. Então precisa pegar a LDO para ver, certo? E, mais do que isso, precisa entender como é que a LDO funciona. A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é um passo anterior a uma coisa chamada Lei Orçamentária Anual, a LOA. É da LDO que nasce a LOA, não é? E isso é uma coisa interessante. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai mostrar diretrizes de médio prazo, diretrizes maiores, para que você possa compor futuramente a Lei Orçamentária Anual, o orçamento público. Não é? E o que é o orçamento público? O orçamento público é um conjunto de créditos orçamentários, não é? De que o governo pode dispor para realizar atividades, para custear o governo, para manter aquilo que o governo já tem, para ampliar o tamanho do governo, certo? Então, é para isso, né, que o orçamento serve, ele é um planejamento, ok? E esse planejamento nasce das diretrizes orçamentárias. Veja, e aí tem algumas partes das diretrizes orçamentárias que são interessantíssimas. Primeiro, quando você lê a diretriz orçamentária, o projeto de lei da diretriz orçamentária de 2020, você enxerga ali uma grande preocupação da equipe econômica com os gastos públicos, não é? Para você não explodir o déficit primário, não é? Aquele déficit que você gera ao manter o governo ou expandir o tamanho do governo, a máquina pública, em grande medida. Existe uma grande preocupação. Então, claro, o governo está jogando uma retranca. Não é? Em economia, por exemplo, a gente diria que eles estão forçando uma política fiscal contracionista, né? Eles estão contraindo a economia de todos os lados, certo? Quando você pega a LDO, o projeto de diretriz orçamentária para 2020, você percebe que eles cortam muitas coisas. A tentativa ali é de cortar muitas coisas para manter, não é, um equilíbrio na regra de ouro. Eu já vou explicar o que é a regra de ouro da Lei de Responsabilidade Fiscal para vocês. Mas eles tentam garantir um equilíbrio em várias estruturas. E aí, né, como é que você lida normalmente com isso? Né? Vamos pensar aqui politicamente. Vamos pensar politicamente. Se eu quero economizar, eu tenho duas formas para fazer isso. Eu posso chegar na lei de diretrizes orçamentárias para 2020 e falar, seguinte, eu, governo, não estou pedindo para o parlamento
para que o parlamento autorize muitos gastos para mim. Ele pode fazer isso, certo? Ele pode chegar e falar assim, ó, eu não quero gastar mesmo, não vou abrir concurso público, não vou fazer investimento, não vou expandir a estrutura ministerial, tá certo? Não vou mexer com isso, certo? Não quero expandir. Ele pode fazer isso. Ou então, ele pode fazer o que ele fez, né? Ele disse, olha, eu não estou pedindo muita coisa para 2020, não vou abrir concurso, não vou fazer, não vou gerar um monte de gasto que vai afetar as despesas primárias. Isso significa que o governo está sinalizando que ele não quer gastar muito. No entanto, eles colocam uma pregada de ressalva no próprio projeto, dizendo, olha, nós, a princípio, não estamos pedindo, mas nós queremos deixar a oportunidade de buscar suplementação de crédito, buscar valores mais para frente, caso seja necessário. Então, peraí, eu digo que eu não autorizo nada, eu sinalizo para o mercado, gente, né, que não vai ter gasto, que eu estou economizando. No entanto, eu deixo, como eu destaquei aqui para vocês, ó, né, eu deixo, né, em várias partes da Lei de Diretrizes Orçamentárias, algumas brechas que me dão possibilidade de complementar créditos no futuro. Caso haja necessidade, não é? Caso haja necessidade, eu, por exemplo, peço um crédito suplementar. A autorização, né, ó, acrescentou-se a autorização para que os referidos montantes possam ser reduzidos por meio da abertura de crédito suplementar, né? Aquilo que antes tinha sido negado, aquele montante que tinha sido negado, ele pode ser reduzido, ou seja, ele pode ser autorizado, né? Ele pode ser reduzido por crédito suplementar. Isso é uma forma, né, de se pedir. Uma outra coisa, né, importante. O que é a regra de ouro? Por que eles estão dizendo, né, que eles querem, na verdade, economizar, certo? Eles querem economizar cortando gastos aqui para se manter na regra de ouro. Porque existe uma regra de ouro colocada pela Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz o seguinte, né, que inclusive teve uma mudança constitucional por isso, que diz o seguinte, que você não pode custear uma despesa corrente com uma receita de capital. Isso é uma coisa importante, né? Traduzindo, é algo muito simples. Gente, você não pode, por exemplo, pagar funcionário público vendendo uma estatal, com o dinheiro da venda de uma estatal. Por quê? Porque é óbvio. Veja, o servidor público, gente, ele não tem uma carreira estável. Ele vai receber dinheiro até o final da carreira. E depois disso, certo? Ou seja, o gasto é corrente, ele é contínuo. Se eu falar, não, eu vou contratar esse cara, mas eu vou pagá-lo com a venda de uma estatal, quando acabar o dinheiro da venda da estatal, eu não pago mais o cara? Não pode. Então, eu não posso, pela regra de ouro, custear uma despesa contínua corrente com uma receita de capital, certo? Essa fala, não é, de bloquear os concursos, né, que não vai abrir concurso, está dentro desse argumento, certo? Está dentro desse argumento. Ora, eu não vou abrir despesas que são contínuas, tá certo? Porque senão eu vou ter que ter uma receita contínua para pagar essa despesa contínua. É isso que está acontecendo. O problema
O problema, né, é que na elaboração desse projeto de lei, e isso é colocado no projeto de lei, isso aqui tudo são partes do projeto de lei. É o parágrafo 7º e 9º, se eu não estou enganado, que eu copiei e colei aqui. Veja, eles já colocam as ressalvas. Eles dizem, tudo bem, nós não vamos colocar as despesas aqui, certo? Eu não estou pedindo, né, crédito para contratar pessoas. Agora, se representar dificuldade adicional, ou seja, né, se eu tiver que pagar, aí sim eu vou, né, alterar essa estrutura que está na lei. Só um minutinho, gente. Só eu soltar a cachorrinha aqui, senão ela fica latindo. Peraí. Oi, gente, desculpa. Eu estava dormindo aqui, eu não vi. Então, não é? O que acontece é que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2020 traz um conjunto, não é, de medidas que abrem brecha para que mais para frente, no momento devido, você possa complementar aquilo que você não pediu. Essa é a estratégia. Você fala, Bolzan, isso é novo? É o governo Bolsonaro que está fazendo? Não. Isso aconteceu nos 8 anos de mandato do governo FHC. Isso aconteceu nos primeiros 4 anos do governo Lula. Isso aconteceu sempre, com diferentes tipos de gasto, não é? Mas em todos esses momentos da história aconteceu. Você não libera, não pede determinados gastos no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, mas depois suplementa na LOA. Gente, vamos lá. Vamos pensar logicamente. Por que eu vou fazer um decreto 9739 em que eu coloco uma exceção dizendo que 3 ou 4 estruturas, não é, podem abrir concurso, terão menores dificuldades para abertura de concurso, não se submetem àquelas regras todas, ok? E depois eu vou dizer que eu vou fechar os concursos. Não faz sentido. Não faz sentido isso. Né? Por quê? Porque, na verdade, você vai suplementar crédito. Isso, dentro do governo, é uma coisa recorrente. Isso não é estranho. Quer dizer, não é das coisas mais democráticas, mas acontece. Acontece. Sabe? Então, tem que entender o que a LDO está falando. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? É só vocês entrarem no site do IDEG, que vai ter essa palestra lá, né? Vai ficar gravada e disponível para vocês, e vai ter esses slides também, e vou disponibilizar a LDO para vocês lá também, e o decreto. E fica tudo certinho para vocês. Então, vejam, é algo, não é, importante. Veja, tudo isso que eu falei está acontecendo? Sim, está acontecendo. A grande questão, e eu acho que aí é né, o grande gancho para chegar a uma outra discussão, tudo isso que está acontecendo e que eu acabei de explicar aqui para vocês de uma forma mais técnica do que pelo menos eu tenho visto aparecer por aí, tudo isso está acontecendo e, na verdade, isso não deve impactar, não é, o estudo de vocês. Veja, por quê? Por que, né, não adotar uma política de independência de estudo em relação àquilo que, né, é publicado pelo governo, as decisões governamentais e tudo mais? Primeiro, por tudo o que eu falei, não há indício nenhum de que neste ano não haverá prova do CACD, porque está acontecendo nesse ano exatamente a mesma coisa que aconteceu em todos os outros anos. Todos os anos tem sempre um comentário.
Sempre tem um comentário. Ah, não, nesse ano o cara lá chutou uma pedra e ele tá bravo, ele não vai fazer o concurso. No outro ano, Estados Unidos fez alguma coisa, não vai ter concurso. Todo ano tem alguma coisa. Todo ano. Aprendam isso, certo? O mundo dos concursos públicos do CACD, todo ano tem alguma coisa que dá a impressão que vai acabar para sempre o concurso. No entanto, o concurso nunca acaba. Nesse ano, não há indício nenhum técnico, nenhum, e nem político, não há indício nenhum de que não haverá concurso público. Não haverá o CACD. E 2020, tecnicamente, por esse projeto de LDO que foi colocado, ok? Para o CACD. Isso não vale para os outros concursos. Os outros concursos vão ter problema mesmo. Agora, para o CACD, não há indício nenhum de que não vai ter em 2020. Não mudou nada. Não mudou nada. Agora, ainda que não tivesse o concurso, você pararia de estudar? Essa é a questão. Né? Ou será que a melhor estratégia é adotar uma independência em relação a tudo isso que se fala? Sabe? Eu vou dar alguns motivos para vocês fazerem isso, certo? E aqui, né, eu vou dar alguns motivos, não como professor e não como coordenador de curso. Na verdade, eu vou me transportar para o papel de vocês e vou pensar como um aluno, como um candidato. Porque se eu fosse candidato nesse momento, né, eu, primeiro, teria ido buscar essas fontes, e segundo, se eu fosse candidato nesse momento, eu tentaria lidar especificamente com as expectativas, tá certo? Porque se tem uma coisa que eu vejo, ouço, não é? E tento ajudar os alunos e as alunas, é essa ruptura de expectativa. Cara, é impressionante como esse medo, né, da prova não acontecer e tudo, como isso afeta a tua organização de estudo e como isso reduz a qualidade da dedicação. Sabe? Muitas vezes, eu vejo isso não só nas publicações de redes sociais, mas eu vejo isso em alunos e alunos que chegam para conversar mesmo, buscando um atendimento individual, extremamente desmotivados, não é? E a conclusão que a gente sempre chega é: peraí, você está desmotivado por quê? Ah, porque eu sou um colecionador de boatos. Eu coleciono boatos. E os boatos, eles se tornam, na verdade, uma proteção para mim. Não é? Conversando com alunos, a gente chega, muitas vezes, a conclusões tristes, assim, na conversa. Né? Um cara, por exemplo, ele perde 2, 3 meses de estudo em um ano porque ele desanima, não é? Com relação àquilo que o governo do Bolsonaro está fazendo. Gente, numa prova como essa, você perder 2 ou 3 meses é perder a prova. Entende? Assim, qual é o tipo de diplomata que você quer ser? Sabe? Porque na carreira da diplomacia, se tem alguma coisa que você vai enfrentar, são dificuldades. Não é? Você vai ter que saber lidar com expectativas, e pior, não só as tuas, mas as dos outros. É um cargo que pressupõe isso. Se você se deixar envolver emocionalmente por essas expectativas e deixar que as expectativas conduzam tua vida, você não vai nem se organizar e nem ter qualidade no que você faz. Isso é uma coisa importante. Talvez a primeira coisa, né, a se buscar nessa política de estudo seja organização e qualidade. Mas de uma forma independente daquilo que está acontecendo
no sistema como um todo, sabe? Essa organização, não é? Essa organização do teu estudo, o que você precisa fazer nos diversos momentos do seu estudo, gente, essa organização é importantíssima. E se você rompeu ali, você perde o fio da meada. Veja, é um concurso que você não vai estudar para ele um ano só, sabe? Se alguém, em algum momento, te vendeu um curso te falando que você pode passar nessa prova estudando um ano, me perdoa a franqueza, essa pessoa mentiu para você. Não é assim. É um concurso de médio e longo prazo, a gente vai falar disso, sabe? Por quê? Porque não tem histórico. O histórico que você tem, o meu amigo foi aprovado no primeiro ano de estudo. Cara, eu conto 3 que eu conheço na minha mão, aqui para você, sabe? E mais do que isso, esses caras que foram aprovados no primeiro ano de estudo, eles não foram aprovados no primeiro ano de estudo. É um cara que já vinha estudando há algum tempo na faculdade, por exemplo, sabe? E aí, claro, como o cara já direcionou a vida dele para esse negócio da diplomacia, evidentemente que fica mais fácil, né, você passar na prova, certo? É importante criar, né, essa consciência. Organização, gente, te leva à qualidade do estudo. Disciplinem a mente de vocês. Disciplinem aquilo que você, né, as atividades, as ações. Busquem essa disciplina. Isso é um trabalho mental. Isso não tem professor que vai te ensinar a fazer. Sabe? É importante que vocês busquem essa estabilidade mental. Não se deixem impactar por contexto, porque essa é uma prova que não depende do contexto. Essa é uma prova que não depende do contexto, muito menos um contexto que não se verifica. Sabe? Ou por achismo. Então, não tem espaço para isso. Disciplinem a mente de vocês para o estudo e não para a prova. Isso é uma coisa importante. Para chegar à aprovação, você não pensa na aprovação. Para chegar na aprovação, você pensa nas atividades cotidianas que te levam à aprovação. E essas atividades cotidianas que te levam à aprovação independem do contexto político. Isso é uma coisa fundamental. Fundamental. Não é? Uma outra coisa é, quanto mais você se envolve nessas, né, você cria essas expectativas e se envolve nesses boatos, mais você gasta dinheiro. E isso é um problema. Isso é um problema muito sério. Estava falando com o Thiago Rocha sobre isso. Né? Esses boatos e essas expectativas, né, essas rupturas de expectativas, elas são boas, gente. Sabe para quem? Para curso preparatório para concurso público e para coaching. Por incrível que pareça. Você vai ver só. Você vai ver. Daqui a pouco, né, vai ter um monte de gente já, né, anunciando, não, vai ter a prova de 2019 e, né, os cursos querendo vender cada vez mais para você e tudo mais. Meu, se você segue o boato, certo? Se você vive de boato, se você vive de expectativa, certo? O que vai acontecer é que você vai comprar um pacotão de matérias porque todo mundo falou para você que naquela hora tem que comprar. Não é muito mais fácil você tornar o teu estudo independente e comprar o que você precisa na hora que você precisa? É evidente. Lógico, abriu o edital, aí você vai comprar curso de exercício, o que é natural. Eu não estou falando desses cursos, eu estou falando dos cursos teóricos. Eu estou falando daqueles cursos que criam a base do teu estudo. Sabe? Veja, não é um tipo de investimento que você tem que fazer a toque de caixa. Não é um tipo de investimento que você faz, não é, no calor do momento.
Você precisa pensar o porquê que você está fazendo. Certo? Quando você organiza o teu estudo e não trabalha com a expectativa da prova acontecer, você gasta menos por quê? Porque essa organização, ela te faz com que os desembolsos, eles se tornem mais paulatinos. Você, tendo noção, tendo uma organização e tendo noção do tempo, você vai desembolsar menos por mês. Porque você não precisa cumprir tudo de uma vez. Agora, se você quiser comprar um pacotão de matérias, porque todo mundo falou que você precisa comprar porque a prova vai sair daqui a 2 meses, o que vai acontecer é que você não vai nem aproveitar o que você comprou, certo? E vai se endividar. E vai gerar uma outra pressão para você. Para que isso? Não vivam de expectativa. Transformem o estudo de vocês na realidade. Façam, de novo, um estudo independente. Independente da prova. Você vai usar a prova para estudar. Mas você não precisa, né, ir na expectativa da prova. Quando o edital abrir, gente, certo? Você vai ter tempo para fazer a revisão. Ah, Bolzão, mas eu já ouvi falar que o tempo é apertado. O tempo é apertado, bicho. Mas você vai conseguir fazer. Se você tiver bons cadernos, você vai conseguir fazer. Ah, mas Bolzão, eu ainda não tenho caderno nenhum. Claro, porque você está no começo do teu estudo. De novo, é um passo a passo. Você precisa de tempo para isso acontecer. Você vai acumulando conhecimento ao longo do tempo. Para você ter um bom caderno, você vai levar 2 anos. Essa é a média, sabe? Essa é a média. A gente tem que jogar com a realidade aqui. Porque senão, você acaba se frustrando. Então, a ideia é, nessa política independente de estudo que você vai fazer, certo? É uma redução de gasto por conta da organização. Organizem o estudo de modo que vocês possam desembolsar menos ao longo do tempo. Sabe? É fundamental. Agora, eu acho que tem uma coisa aqui importantíssima, não é? Que é não perder tempo. Não perder tempo. Porque perder tempo significa desmotivação. Não é? Você vai se desmotivar. E tem um jeito de perder tempo que é inacreditável. Inacreditável, sabe? Eu aqui coloquei o Facebook, mas é a questão da rede social em si. Gente, eu vi durante, né, toda a eleição do Bolsonaro, principalmente essa eleição do Bolsonaro, né, foi uma coisa interessante, a utilização das redes sociais para a eleição desse presidente. Isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu, né, na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em vários lugares. Quer dizer, essa utilização da rede social como uma grande difusora de informação. Aí, primeiro que tem uma discussão importante, que é a qualidade da rede social. Certo? Não é porque você está lá num grupo do Facebook que é sobre o CACD que realmente o grupo é sobre o CACD e é bom. Isso é algo importante, não é? Então, muitas vezes aquele grupo, apesar de falar do CACD, não é um bom grupo para você estar lá. Tem que qualificar esse grupo. E segundo, eu vi muita gente criticando, não é, o governo Bolsonaro porque houve uma utilização das redes sociais como difusora de informações e tudo. E aí eu vejo as pessoas que estudam para o CACD, extremamente informadas, não é, se preocupando muitas vezes com o que a rede social fala, sem buscar a qualificação disso. Então, veja, a gente precisa, não é, escolher aqui, e isso faz parte de uma política de estudo, gente, você precisa escolher o melhor relacionamento. Porque uma coisa é você estar em um grupo de estudos, isso faz sentido. Outra coisa
é você perder 2 horas do teu dia, sabe, viajando em páginas da rede social que não vão te ajudar em nada. Sabe, que só vão aumentar uma pressão que você já tem. O que você está buscando com isso? Sofrimento. Né? Não há outra coisa. Então, assim, toma cuidado, não é? Porque nem sempre você consegue qualificar. A rede social é muito boa, certo? Porque ela une pessoas, realmente é muito boa. Difusão de conhecimento, eu acho fundamental. Agora, tem que qualificar a rede. Tem que qualificar a rede. Existem redes sociais especializadas? Podem existir. Grupos, né, eu digo, especializados? Sim. Agora, isso tem que estar qualificado. As pessoas que estão ali precisam saber o motivo de se estar ali. Se você não sabe qual é o motivo de se estar ali, não tem assim, né, para quê? Ok? Então, isso é algo fundamental. Uma outra coisa que impacta no teu estudo e que talvez seja interessante pensar numa independência, né, num distanciamento aqui, é a questão do tempo. Muito cuidado, porque muitas vezes as informações sobre o tempo da preparação, o tempo de se passar na prova, de se virar diplomata, ele se torna uma cobrança social, que vem da família, vem dos grupos de relacionamento, vem, né, do que o teu colega falou, que o outro lá foi aprovado em 2 anos e tal, enfim. Essa construção social, ela também gera uma pressão para você. Não é? E isso é um problema, porque você tem o teu tempo de estudo. É muito comum os alunos chegarem e falarem assim, mas, Bolzano, quanto tempo eu tenho que estudar por dia? Cara, isso muda muito. Eu conheço alunos que estudam 2 horas, 3 horas por dia e têm um aproveitamento, não é, gigantesco, maior do que alunos que estudam 10. Isso significa que você não vai estudar 10? Não. Significa que existe uma diferença temporal aí. Não é? Não é uma questão de capacitação. É uma questão de tempo. Eu sou extremamente disperso. Extremamente disperso. Eu preciso de muito mais tempo para estudar o que quer que seja do que provavelmente o Luigi, que é um cara muito mais focado, né? É meu jeito de ser. Agora, isso significa que se eu tiver que competir com o Luigi numa prova, certo? Eu vou me ferrar? Não. Quer dizer, se o Luigi estuda 2 horas por dia e eu preciso de 10, eu vou estudar 12. Pronto, eu consigo mensurar. Não é? Mas isso é ter um autoconhecimento e seguir o teu próprio tempo. Isto independe do contexto político. Independe da prova. Eu estou falando aqui, gente, é importante pensar, certo? É importante pensar de uma forma concreta. Eu não estou falando do CACD. Eu estou falando da preparação ao CACD. Para mim, como coordenador, como professor, são 2 coisas muito diferentes. Não é? Muito diferentes. Veja, a prova é um guia. Não tem lá os guias que a galera de, né, um grande coração publica todo ano, né, os candidatos que passam, né, na prova, depois publicam os guias em cima de uma prova. Isso é importante para a comunidade que se prepara. Por quê? Porque a prova é um guia. Mas eu não me preocupo com a prova. Eu me preocupo com a preparação. Vocês precisam se preocupar também com a preparação. Não é? A lógica aqui é de longo prazo. É uma perspectiva de longo prazo. É isso que te dá o foco para o CACD. Não é? Isso tem um nome, né? Constância de propósito. Uma das formas mais fáceis de você perceber
que o aluno, que o candidato está perdendo o propósito é quando você começa a notar que ele gera círculos, né, no estudo, ou que ele recomeça as coisas muitas vezes, né? Isso é um sinal de que está perdendo o propósito. Então, cuidado, certo? Porque o CACD, ele não tem que ser cíclico. Isso é um erro muito grave para esse concurso. Existem concursos que são cíclicos, que você, né, abre nesse ano, vai abrir o ano que vem, então você completa um ciclo e recomeça. No CACD não é assim. Você não completa um ciclo. A constância de propósito nessa preparação está em justamente você manter o teu estudo de forma linear. Ao longo de 2, 3 anos, né? Isso é algo importante. Então, não achem que a prova de 2019 acabou, então eu vou começar um novo ciclo. Não, você não vai começar um novo ciclo. Você vai continuar a mesma coisa que você estava fazendo. A prova, gente, é um soluço da tua preparação. A ocorrência da prova, ela é um soluço. Ela só estremece, porque depois ela volta. A tua preparação volta para o eixo. Não é? Isso é algo importante. Então, veja, ao longo de 2 ou 3 anos, você vai se preparar de modo linear, com uma objetividade para conseguir ter ganho de desempenho. No meio disso, as provas vão aparecer. Agora, terminou a prova, você não recomeça. Terminou a prova, você simplesmente continua o teu planejamento. Sem dramas. Ah, Bozan, mas depois que eu fiz a prova e aí eu fiquei sabendo que eu não passei, nossa, eu quase morri. Vai acontecer, entendeu? É natural que aconteça, né? Aliás, é bom que aconteça, porque isso mostra que você está vivo, não é viva. Então, não é problema, certo? Você vai realmente, né, ter ali uma queda de rendimento, porque é absolutamente natural, você vai ter que lidar com as frustrações e tudo mais. E isso faz parte da prova, tá? Não é? Tá testando a tua constância de propósito. Não há problema. A questão é, você não pode ficar nesse período de vale, como a gente chama, né? Uma queda, certo? Uma tristeza, né? Um problema emocional grande durante 6 meses. Porque aí você tornou cíclico. E não pode ser cíclico. Tem que ser linear, né? Linear. Isso é algo importante, certo? E por fim, não é? A gente precisa ter nessa independência de estudo uma capacidade de lidar com as frustrações, certo? E será realmente que a ocorrência do CACD, não é o grande problema? Será que o governo, né, o Ernesto Araújo, ou quem quer que seja, é o grande problema para a preparação, para a tua aprovação na carreira diplomática? Será que esse é realmente o problema? Sabe? Ou será que o que você precisa, na verdade, é se distanciar um pouco disso e buscar uma responsabilidade em relação à tua organização, né, à qualidade do teu estudo. Façam isso, sabe? Vocês vão ver como a motivação aparece. Quando você se distancia, é a hora que você percebe. Não é? Quando você se distancia e olha para aquilo que você está fazendo com outro foco, é a hora que você percebe, na verdade, que tem coisas que não importam, sabe? E com certeza absoluta, não é? Aquilo que está acontecendo a estrutura, não é, ideológica, não é, que está por trás, cara, não importa, sabe?
A tua preocupação, bicho, é ser um intelectual, ok? Ou a tua preocupação nesse momento da tua vida. Nesse momento da tua vida, tá bom? A tua preocupação é ser um intelectual e defender um ponto de vista um ponto de vista técnico, ou é passar na prova? Porque, veja, eu estou conversando aqui com pessoas que chegam até mim, que chegam até os professores, que chegam até o IDEG, buscando aprovação no concurso. Certo? Eu, infelizmente, o mercado, vamos chamar assim, do CACD e essa preparação e essa comunidade de preparação ao CACD, ela não está preparada para desenvolver intelectuais. Desculpem, sabe? Não está. Não é essa a capacitação desses professores. Mas, sabe, o diplomata não tem que ser um cara intelectualizado, elegante. Cara, ele tem que ser tudo isso. Só que você não vai achar isso para a prova. Entende? A coisa é outra. Mas e se mudar a bibliografia de história do Brasil e história mundial para a prova? Porque mudou a ideologia do governo. Cara, eu te garanto que eu tenho o melhor professor de história do Brasil no IDEG, chamado Luiz de Bonafé. Certo? E aqui não estou puxando a bola do Luigi, não. Certo? É verdade. Isso é um reconhecimento de mercado. Certo? Então, o Luigi nem precisa que eu fale isso. Mas eu tenho o melhor professor de História do Brasil, de História Mundial do Mercado, que vai trabalhar da melhor forma a bibliografia que cai na prova. Pronto. Mas o Luigi não vai concordar com isso. Cara, o Luigi é um cara escolado e está muito preparado para não se envolver emocionalmente com isso. Eu estou pegando o Luigi, porque ele está assistindo, mas eu podia falar de qualquer professor. Por quê, cara? Porque ser professor de curso preparatório para carreira diplomática ou para concurso público pressupõe isso. Então, mas a prova pode mudar e pode ter um outro alinhamento. Pode. Certo? E daí? Cara, se tiver... Olha o Luigi, fofo. Se tiver se tiver um outro alinhamento, nós vamos trabalhar dentro do outro alinhamento. Sabe? Nós vamos trabalhar num outro alinhamento. Não vai ter problema. Sabe? Agora, é evidente, que você precisa adaptar para a nova realidade. Mas vai mudar o edital. Cara, economia, pegando a minha matéria é o melhor exemplo para isso. Economia mudou o edital, mudou 40% há 2 anos. 40% do edital não existia e passou a existir há 2 anos. Aí você fala, nossa, que mudança foi essa? Uma mudança de cunho estritamente liberal, que é exatamente o que o governo está colocando. Isso foi um trauma? Não. Foi um trauma. O que você vai... Eu, Marcelo Bolzan, certo? Sob o ponto de vista ideológico, eu concordo com o liberalismo? Não. Isso afeta a minha aula? Nem um pouco. Aliás, eu até acho melhor que caia nessa prova uma estrutura liberal, porque ela é mais fechadinha. Pronto. Eu jogo no que for precisar jogar, no que preciso jogar, velho. Sabe? E essa é a mesma coisa que vocês vão fazer. De novo, eu não quero ver intelectuais. Eu quero ver intelectuais depois que vocês passarem na prova. Aí eu quero ver um novo Guimarães Rosa. Juro que eu quero. Porque eu sei do potencial de vocês. Agora, bicho, enquanto vocês estiverem estudando para essa prova, eu só quero que vocês passem na prova. E é para isso que eu vou trabalhar.
todos os dias, como eu venho fazendo há 10 anos. Então, é assim, é isso que a gente tem que formar. A gente tem que formar uma consciência de preparação, não é uma consciência de prova. A gente tem que formar uma consciência de bibliografia, não é uma consciência de uma consciência ideológica. Isso é técnico. Acabou. Sabe? Então, o cara pode pedir o Olavo de Carvalho na prova se ele quiser, foda-se. Entendeu? Deixa ele pedir, velho. De duas, uma. Certo? Se ele pedir, eu vou ter que ler. Eu não gostaria, mas vou ter que ler. Certo? Se ele pede e ninguém leu, ninguém acerta. Então fica elas por elas. Não muda nada. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Um concurso desse porte, com essa dificuldade, concurso que a gente chama de alto desempenho, ele não aceita mudanças bruscas na condução ideológica. Por quê? Porque a banca não dá conta de fazer a prova. A prova fica uma porcaria. Não tem como fazer. E você não consegue contratar. Não é? Então, né, realmente não teria... eu não tenho esse medo, certo? De mudança técnica da prova, ideológica, nem nada disso, certo? Mas já digo, se tiver mudança, nós vamos trabalhar isso tecnicamente. E vocês também. Então, muda para todo mundo. Não se preocupem com isso. Tá bom? Mas eu não concordo ideologicamente. Lá dentro você pode discordar do que você quiser. Certo? Aqui você vai fazer o jogo dos caras para passar na prova. Até porque se você não fizer o jogo aqui para passar na prova, você não vai poder discordar lá. Então, é melhor que você faça um jogo técnico aqui e passe na prova para poder questionar. Porque é lá dentro que tem que questionar. Sabe? É lá dentro. Não é no Facebook, é lá dentro. Lá dentro tem que questionar. Sabe? E aí é melhor questionar lá dentro sendo diplomata. Então, vamos junto. Sabe? Vamos trabalhar essa questão da preparação. Sabe? Quanto mais você estiver motivado ou motivada para isso, mais a gente está junto e mais fácil está a aprovação. Porque nesse momento tem um monte de gente que está perdendo o pé. Né? E quantas pessoas perdem o pé, abrem oportunidade para outras pessoas que não perdem o pé, ou que estão chegando agora. Então, está na hora de começar a ver, não é, a preparação de uma forma mais técnica e se distanciar um pouco de bobagem. Usa menos rede social, sabe? Usa menos. Você vai ver que vai ser melhor para a tua vida, cara. Você não vai, assim, sabe? Você não vai perder muita coisa. Acredita, sabe? Você não vai perder muita coisa. O Thiago está dizendo aqui, ou não tenha rede social. Eu acho que não precisa chegar a esse extremo, não é? Até porque você precisa saber lidar com as coisas que você tem, não é? Só assim não dá muita bola, cara. Acredite, se você não entrar no Facebook durante uma semana, bicho, o mundo não vai parar de rodar, cara. Sabe? A única coisa que você vai conseguir é ganhar uma semana de estudo qualitativo. Isso eu te garanto. Isso eu te garanto. Você vai ganhar. Você vai, a princípio, ganhar tempo. Então, para mim, tempo é uma energia muito importante, cara. Se você ganha o tempo, você já ganhou. Você já ganhou. Sabe? Mas eu não entrei no Facebook e eu fui passear com a minha cachorrinha. Ótimo, você ganhou. Você ganhou, cara. Sabe? Não vai te agregar. Então, cuidado com isso. Sabe? O que te interessa ver o que o filho do Eduardo do Jair Bolsonaro tá falando do Mourão? Pelo amor de Deus, gente. O que nós estamos discutindo?
Sabe, que tipo de show que nós estamos colocando aqui? Deixa isso para lá. Sabe, vamos estudar, vamos dar aula, vamos seguir a vida, cara. Meu, que tipo de show que é esse? Sabe? Isso é deselegante, é uma coisa que não... anacrônico. Não. Fazer outras coisas, sabe? Você vai ganhar. Você vai ganhar. Adota uma política independente de estudo, você vai ganhar. Vai por mim. Você vai ganhar. Tá aí, moçada. Né? Desculpem essa live eloquente, né? Assim, não era para ser assim. Eu juro que eu tinha falado, não, eu vou falar, é um assunto delicado, eu vou ser mais comedido. Mas não tem jeito, cara. Tem umas coisas que me irritam, né? E me irritam porque eu sei que afeta vocês, entendeu? E é um problema. Então, sabe, não deixem isso acontecer, tá? Acho que foi. Luigi, você tá por aí? Ou não tá por aí? Tô por aqui, meio precário, mas tô... Tá por aí, sim. Tudo jóia, Luigi? Alô? no computador, acabei de chegar. Vou abrir no computador. Você viu, né, Luigi? Acho que essa foi a live mais solta que eu já fiz aqui, viu? Hoje foi do coração, cara. Não, mas achei bem organizadinho, estruturado. É. Ficou clara a mensagem. Eu espero que tenha ajudado a galera aí. Acho que, né, é uma coisa importante, né? Importante demais. Muito bom. Ninguém tá perguntando nada, não? Tá, a galera tá perguntando um monte. A Beatriz, que fez uma pergunta aqui interessante. Gente, ó, como teve bastante pergunta, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse bate-papo e depois eu vou responder, né, para as pessoas, tá? Aí eu falo para o pessoal aqui me ajudar a coletar isso e eu respondo. Mas aqui tem uma pergunta da Beatriz que eu achei muito interessante. Aí o Luigi me ajuda. Seguinte, professor, pode comentar sobre o decreto 9739? Aquele novo prazo de 4 meses entre edital e primeira fase, você entende que será adotada no CACD? Fala aí, Luigi. Quer falar ou eu falo? Posso falar que eu conversei Vai com o lá. pessoal da turma essa semana sobre Uhum. isso. Na real, o decreto permite 4 meses e permite o mesmo que o decreto anterior permitia, que é reduzir esse prazo, né? E o Itamaraty tem feito uso disso frequentemente, né? De reduzir para 55, 50, até 45 dias, em vez de 60. Mas mesmo que haja redução, a redução agora de 60 vai partir de 120 dias. Então, acho que a gente vai ter esse ano um prazo maior entre o edital e o TPS, o que eu acho excelente, né? Em termos da organização do concurso, da maneira como a banca vai antecipar determinadas informações e dar tempo para que as condições de concorrência sejam mais adequadas, né? Enfim, acho ótimo. Inclusive, isso muda a estratégia de estudo, né? Se antes a gente dizia que, ó, quando sai o edital, você tem 1 mês e meio, 2 meses para o TPS, você para tudo e só estuda para o TPS. Agora, se tiver 3 meses e meio, 4 meses, né, não é isso o mais adequado. É algo, no entanto, para pensar quando tiver portaria, quando tiver edital. O que o pessoal cogitou quando eu falei disso na aula é que o decreto só tem vigência a partir de junho, né? Então, se o edital sair até o final de maio, até o último dia de maio, ele ainda não teria que seguir essa regra. No entanto, o edital no passado foi em junho, né? Então, acho que, né, num ano como esse, dificilmente dá para imaginar que sairia antes, até porque está programado para algo entre abril e maio a Gisela Padovan sair da direção do Rio Branco e entrar o próximo, né, da fila. Então, acho que não é impossível, mas é bem improvável com as informações que eles têm hoje. Exatamente isso, né? Acho que, bom, 4 meses, 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 4 meses,
Beatriz, acho que ele respondeu tudo, né? Exatamente isso. Eu duvido, aí, né? Eu concordo com o Luiz, eu duvido que que esse edital saia antes de junho, né? Até mesmo porque vai ter um esforço do governo para enquadrar no decreto, né? Então, eles vão realmente tentar buscar um enquadramento ao máximo aqui. Então, não vejo. Como o CACD tem a flexibilidade em relação ao decreto, né, porque tem aquele parágrafo primeiro lá, não vejo o porquê de se publicar um edital antes de 1º de junho. Agora, também não vejo motivo para se publicar um edital muito depois disso. Eu acho que vai ser mais ou menos essa temporalidade. Tá? Só que, de novo, né, isso não importa. Na verdade, o que importa, essa coisa dos 4 meses aí, importa muito, não é? Porque é o que o Luiz falou, você tem uma estratégia de prova agora que vai ser diferente, né? Você vai se preparar, não é? Para a primeira fase e também para a terceira fase, nesse tempo todo. Então, dá para fazer uma preparação bacana ali. De qualquer modo, é o que vai mudar essa questão da estratégia, certo? Mas, do ponto de vista do concurso em si, não acho que o concurso tenha que ser o foco, né? A preparação tem que ser o foco. Cada vez que a gente pensar na preparação, a gente está dando um grande passo aqui. Beleza? Tá aí. Muito bom, gente. Gente, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Cris, é muito legal. Valeu, Cris. Bom, gente, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, né? Assim, e que a gente tenha conseguido tocar em vários assuntos. Fica a dica para vocês se focarem na preparação e não na prova. Fica a dica para vocês buscarem decretos e projetos de lei que são criados pelo governo. Isso é uma coisa importante, não é? Não deem ouvido para coisas que aparecem sem você pesquisar. Vai na fonte, tá? E analisa aquilo que você está lendo. Isso é uma coisa importante. O meu e-mail, eu posso colocar aqui sim, peraí. Olha lá, ó. Marcelo, com 2 L's, Bolzan, @gmail.com, tá? O meu WhatsApp, que é até mais fácil de ser me achar do que o e-mail, é esse aqui. Pronto. Beleza? Então, essa é a estrutura. Gente, agradeço demais a atenção de vocês. Muitíssimo obrigado mesmo. Sei que ficar ouvindo alguém falar esses assuntos chatos aí, né, à noite é complicado, mas não tem outro jeito, tá bom? Eu agradeço de coração a presença do Luigi. Luigi, valeu mesmo, né? Obrigado pela presença aí, sempre, parceiro. Eu que agradeço. Aprendi a tranquilizar com a diferença entre LDO e LOA. Como? A diferença entre LDO e LOA, né? Me tranquilizou. É importante um professor de economia falar isso para as pessoas. Pois é, cara. E, na verdade, isso normalmente é uma coisa que, é lógico, porque é técnico, né? Então, muitas vezes, a imprensa não entende, sabe? O cara mete lá a LDO e a imprensa noticia como se fosse a última das coisas. E, porra, a LDO são as diretrizes para você construir a LOA, né? Então, a LOA é o último passo, é lá na frente. Você tem suplementação, tem complementação de crédito, tem um monte de coisa. É importante, realmente. Né? Tá lá, ó, a Maria, a Maria dizendo o seguinte: nem os juristas entendem. Pois é, né? No curso de Direito eles têm um negócio lá chamado Direito Financeiro,
sabe? Ou, né, Administração Financeira e Orçamentária, AFO. É uma materinha chata, cara, de se compreender, mas ela é importante para a administração pública, a parte de economia do Estado. Tá lá, então. Gente, muito obrigado mesmo pela atenção. Luigi, valeu de coração. Né? Tá gravado isso aqui, vai ficar disponível lá na página de materiais gratuitos no nosso site a partir de amanhã. Quem quiser, né, pode assistir, indica para colegas. Vamos fazer esse vídeo circular para passar a mensagem do foco na preparação e não na prova. Tá bom? Gente, forte abraço para todo mundo, muito boa noite e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.